ver o... Muito obrigado, Zé. Eu acho que com esta primeira comunicação colocou problemas sérios que eu acho que devem ser levados seriamente por quem tem preocupações académicas, por quem tem preocupações sociológicas também, e por quem percebe a encruzilhada em que estão as línguas todas, inclusivamente a língua que falamos neste momento da nossa história. Esta língua que nós falamos hoje é a mistura de várias línguas e ela vai continuar a evoluir. Eu tenho uma tese muito pessoal que é muito polémica. Há quem diga que nós passaremos por uma fase bilingue. A minha tese é que dentro de muito pouco tempo as línguas todas se misturarão de tal forma e com tão alta temperatura, tão alta velocidade, que a grande língua universal que será pendurada no inglês terá depois dialetos locais, digamos assim, associados, e vai ser muito interessante. Eu não digo isto para dentro de 10 anos ou 20, se calhar pode ser mais, pode ser menos, mas eu estou convencido que dentro de meio século, se nós pudéssemos estar cá todos e ver a língua que falávamos hoje e a língua que se há de falar daqui a 50 anos, a gente pode ter grandes surpresas desse ponto de vista, porque acho que as línguas se vão misturar todas. Vai ser aí o grande melting pot das línguas, porque, como dizia o Steiner, Babel não foi uma maldição, foi uma bênção, e nós hoje estamos, de facto, na fase pós-Babel, em que a globalização nos permite recuperar uma espécie de língua comum que nós próprios vamos construir. Mas, enfim, é uma tese que eu sei que é polémica, eventualmente pouco fundamentada, é um feeling. Eu lembro-me daqui a uns anos ter causado o Júlio Meirinhos é que pode caracterizar isto melhor, mas foi um verdadeiro sobressalto. Estávamos nos anos 80, o Adelino Gomes fazia o programa da manhã na Antena 1 e nós decidimos fazer um programa diretamente de Miranda, acordar o país às 8 da manhã de Miranda, com o Júlio Meirinhos, que era Presidente da Câmara. E eu levei aquilo como uma pequena brincadeira, achava piada aquilo que o Júlio Meirinhos estava a fazer em Miranda, nomeadamente com a recuperação do património, e achava que era sendo o Presidente mais jovem de Portugal. E é muito curioso, quem me falou a primeira vez do Júlio Meirinhos foi um professor dele em Coimbra, Francisco Lucas Pires, que tinha também uma ternura muito particular para estas coisas. E permitam-me que fale da ternura como... Porque eu acho que há aqui uma geografia de afetos que funciona sempre. O que é que me leva a mim, que não nasci em Miranda, enfim, ouvia falar, tinha alguns amigos que falavam mirandês em função da minha proximidade regional, mas sempre tive uma simpatia por Miranda. E quando o Júlio Meirinhos é Presidente da Câmara e decide levar isto a sério, Miranda vira um fenómeno a nível nacional. É depois ele, como deputado, que vai fazer toda aquela legislação que permite identificar o mirandês como língua oficial, mas seria injusto, uma vez que agora que estão aqui 3 ilustres mirandeses, não lembrar provavelmente o maior deles todos, o padre António Mourinho, na altura em que o Mourinho mais célebre era outro, não era este. E eu lembro-me de o ter fotografado para o Expresso, já nos anos 90, com a sua capa de honras, onde numa secção onde apareceu também o Júlio Meirinhos, e apareceram outras pessoas, e lembro-me da polémica que aquilo deu, porque eu só descobria pessoas que não andavam no mainstream, que eram pessoas que não, enfim, que não andavam nas páginas sociais como andam agora, e tentava descobrir um país que era afinal o nosso, e lembro-me de ter identificado uma série de pessoas que em diversos sítios do país andavam a fazer coisas diferentes. O padre Mourinho, que depois deixou de ser padre e virou o diretor da biblioteca de Oeiras, não é? Ou Louros. E já o encontramos nessa fase. É provavelmente o grande, neste século, no século XX, ele foi aluno do Leite Vasconcelos. Não foi? Não chegaram a conhecer. Não chegaram a conhecer, mas ele reivindicava essa continuidade. Do Abade Vassal, sim. Do Abade Vassal, sim. Ia dizer do Leite Vasconcelos do Abade Vassal, mas do Abade Vassal, pelo menos. E seria injusto hoje que estamos aqui nesta espécie de festa, porque acho que isto pode ser uma festa, esquecer esse grande homem que foi o padre Mourinho, com quem eu aprendi alguns chistes que ainda hoje sei de cor e que são absolutamente fantásticos. Antes de passar a palavra ao Júlio Meirinhos,
só lhe passo, não sei, quer tirar a gravata primeiro. Fala-se mirandês com gravata, é curioso, porque acho piada. É uma língua para todas as ocasiões. É uma língua. Eu digo isto porque o Meirinhos dizia-me assim, havia o falar fidalgo e o falar mirandês. Foi isto que tu me ensinaste nas primeiras vezes que eu fui a Miranda. E acho, e às vezes ponho-me a pensar como é que algumas coisas mais recentes, mais contemporâneas, desde as tecnologias até à própria gravata, não é? Nós nascemos sem gravata. E como é que se diz gravata em mirandês? Quando eu vejo assim, porque eu acho que o mirandês está um bocado na nossa própria origem. Como é que o mirandês, e digo isto para provocar, para tentar perceber como é que o mirandês se vai adaptando à evolução dos tempos e tentar perceber a própria capacidade de resistência da língua na linha daquilo que dizia há pouco o Zé Meirinhos. Bom, eu vou passar a palavra ao Júlio, que além de ser o homem dos 7 instrumentos, é de facto um homem que deu corpo pela língua, que em toda a sua intervenção política nunca se esqueceu das suas origens e que foi à Assembleia da República exatamente fazer isso numa curta passagem como deputado. E eu acho que isto é bonito e são gestos destes que a mim me comovem particularmente. Vais falar de pé? Sim.